União teve também grandes jogos contra o Juventude, teve jogo, talvez um dos jogos mais épicos da história do União, que foi contra o Grêmio. Tá certo que o Grêmio era, eu considero, um dos piores Grêmios da história de todos os tempos. Que o time do Grêmio era horroroso, mesmo assim, a União foi lá e venceu com autoridade o Grêmio. 2 vitórias contra times de Série A, e aí a União não consegue se manter. Pontos que a maioria dos clubes não conseguiram tirar nem do Juventude. O Juventude talvez, né? Mas do Grêmio, muitos times não conseguiram tirar pontos do Grêmio. O que aconteceu naquele fatídico jogo contra o Caxias, que a União dependia só de si para permanecer e não permaneceu, Rodrigo? Diego, eu posso falar plenamente. A gente não caiu no jogo do Caxias, a gente caiu naquela quarta-feira antes do jogo. Onde, para mim, eu falei, ali na quinta ou sexta-feira eu falei, ó, nós caímos agora. Não tem. Os jogadores fizeram greve, a diretoria chamou eles na quarta-feira, tinha. Mas greve por quê, Rodrigo? Por isso que eu vou falar agora. O clube ia fazer a folha de pagamento na quarta-feira, metade da folha, e logo na segunda-feira, assim que acabasse o campeonato, ia entrar o outro dinheiro dos bancos, né, dos patrocinadores, e eles iam fazer o pagamento, como a União nunca ficou devendo. Isso aí para jogador nenhum. Quem fala isso não tem como, né? E aí na quarta-feira os jogadores fazem greve, cara. Aí eu falei, 30 anos na bola, eu falei, cara, não tá certo isso aí. E aí fizeram greve, não treinaram de manhã, fizeram reunião comigo, com o Daniel. À tarde teve que vir o Vinícius, que era o presidente, Celso, tentar explicar, e não teve jeito, bateram o pé, já não treinaram direito. Não teve treino, acho, na quarta-feira, se não me engano. Tentamos conversar, gente, e sabendo que tinha 11 jogadores da divisão de acesso, os caras receberam tudo. Premiação, salário, bicho, o que fosse, o clube paga. E ali na quinta já teve um período, já o treino já não foi. Já ainda eu lembro que no vestiário compraram um bolo, refrigerante, tava assim, o ambiente não estava concentrado para um jogo decisivo que era para o Caxias. E aí na sexta-feira viajamos, né? Fomos para Caxias para jogar no sábado contra o Caxias. E dali já teve reunião de comissão técnica com jogadores. E eu falei, olha, vai ser difícil. Eu acho, acredito em milagres, mas do jeito que os jogadores estão, do jeito que estava voltada a coisa já. E aí não teve jeito, foi 3-0 e um jogo horrível, né? Foi. Quem não saiu com raiva daquele jogo, pelo amor de Deus. Mas jogadores me deixaram muito. A palavra não é indignado, Decepcionado? mas me deixou decepcionado. Triste, porque não, primeiro joga, depois briga para receber, se tiver que botar no justiça, bota, mas o União, eu falo de boca cheia, União para ficar devendo jogadores não é assim, não. Eles iam pagar na segunda-feira logo em seguida. Aí voltar a diretoria, tanta reunião que teve, fizeram uma correria, e naquela sexta-feira antes da viagem, o clube pagou todos os jogadores, pagou tudo, e eu falei, cara, agora vocês estão com dinheiro, tudo, mas já não tinha clima para jogo, foi uma coisa meio que sinistra, assim, sabia? Triste demais, né? E você mencionou o Thales, o torcedor menciona muito o Thales sobre essa situação. Thales, ele também teve um papel decisivo negativamente nesse processo. Gostaria de falar sobre isso, a gente passa para a próxima pergunta. Não é só o Thales. Eu coloco os 11 jogadores que estavam na divisão de acesso que ficaram. Porque se os outros 11 ou 10 contratados queriam fazer greve, esses 11 que eram líder poderiam falar assim, gente, o clube vai pagar, não vamos fazer greve, segura vamos a treinar onda, e vamos jogar. segura a onda. Ó, eles pagam aqui, eu já participei, vários jogadores já tinham passado aqui 2, 3 vezes. Então poderiam ter falado assim, não, os caras estão com nós, eles vão pagar, se eles falam que pagam, eles pagam. E ali esse ponto foi decisivo, porque me decepcionou que a gente depois descobriu quem que fez não vou falar nomes aqui, mas a gente descobriu a dedo quem que fez as greves, jogadores importantes, titulares. Então a gente descobriu e infelizmente, como eu te falei, foi um meio de semana fatídico que implantou em tudo no sábado, que foi decadente a coisa.
Que até a menção ao Thales, porque o torcedor muito... Tem também as histórias que o povo conta que o Thales teria sido um dos pivôs dessa situação. Então você revela que muitos colocam só na conta do Thales, mas eram 11 jogadores. Não é só o Eu Thales que boto os estava 11. ali. Isso, não, o Thales tem uma história linda. Eu acho que foi o atleta que mais vestiu a camisa do União, se não me engano, né? Tem uma história bonita. Junto com o aqui dentro Ronaldinho do clube, Gramadense, mas... e tem 2 acessos e o torcedor acabou agarrando o ranço do Thales, e em partidas que o Thales jogou contra o União Frederiquense, o torcedor esqueceu a história que o Thales tem com a camisa do União Frederiquense, que é uma história bonita. O Thales, que nem fala o nosso amigo Celso Santos, narrador da Luz e Alegria, Thales o Gigante. O Thales, ele tá na história do União Frederiquense por uma situação que às vezes são histórias que o povo conta, coloca uma pessoa como vilã, sendo que nem eu, não, que me informam e sei de muitas informações de bastidor do União, eu não sabia da metade das histórias que tu tá contando pra gente agora. Não, eu falo da minha pessoa porque eu vivi lá dentro e falo assim, se os jogadores que ficaram falassem, e a maioria era titular, fala assim, não, gente, vamos jogar, os caras vão pagar. Eu falo porque essas horas eles são unidos, os jogadores são unidos. Mas se você tá no clube, você já passou 1, 2 vezes e sabe que o clube paga direitinho, são uma diretoria correta, entendeu? Então, bateria o pé e falou, não, vamos jogar, vamos treinar. Então, não, bateram pé para fazer greve, reunião direto. Meu Deus, foi uma situação assim vexatória que eu falei, gente, a gente está discutindo uma coisa aqui que vocês vão receber, a gente cansou de falar isso, é só esperar até segunda-feira para sair a outra parte, mas não teve jeito e infelizmente aconteceu isso aí. E é isso, e é um pouco que me deixou um pouco decepcionado com o futebol, Diego.